Primeira Crônicas, capítulo 3. A casa de Davi e sua descendência. Segundo Salmos, capítulo 3, de 2 a 5, também vem relatar sobre isto. Eis os filhos de Davi, que nasceram em Hebrom. Anon, o primogênito, filho de Ainoã, de Jezreel. O segundo, Daniel, de Abigail, de Carmeio. O terceiro, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gessur. O quarto, Adonias, filho de Agite. O quinto, Cefatias, de Abital. E o sexto, Intreã, de sua esposa Eglá. Foram esses, portanto, os 6 filhos de Davi que nasceram em Hebrom, onde ele reinou durante 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém, cidade onde Davi reinou mais 33 anos. Nasceram-lhe os seguintes filhos: Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Os 4 filhos que ele teve com Batseba, que quer dizer Batseba, filha de Amiel. O rei Davi teve ainda mais 9 filhos: Ibar, Elissua, Elpalete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Todos esses foram gerados por Davi, sem contar os filhos que teve com suas concubinas. Davi também foi pai de uma filha chamada Tamar. Os reis de Judá. Os filhos de Salomão foi Roboão, que gerou Abias, e o filho de Abias foi Asa, e o filho de Asa foi Josafá. O filho de Josafá, Jeorão, e o filho de Jeorão foi Acasias. O filho de Acasias, Joás, e o filho de Joás foi Amazias. E o filho de Amazias foi Azarias. O filho de Azarias foi Jotão. O filho de Jotão, Acais. O filho de Acais, Ezequias. O filho de Ezequias, Manassés. E o filho de Manassés foi Amon. E o de Amon nasceu Josias. Josias gerou os seguintes filhos: Joanã, o primogênito, Jeoaquim, o segundo, Zedequias, o terceiro, e Salum, o quarto. Os herdeiros de Jehoiaquim, que quer dizer Joaquim, foram Iohoniá, que quer dizer Joaquim, e Tisidiquiá, que quer dizer Zedequias. A linhagem real depois do exílio. Eis, pois, os 7 filhos do rei Joaquim, que foi conduzido para o cativeiro babilônico: Salatiel, Malquirão, Pedaias, Senazar, Jecanias, Osama e Nedabias. Os filhos de Pedaias foram Zerobabel e Simei. Esses foram os filhos de Zerobabel: Messulão, Ananias e Shelomite, que é Selomite, irmã deles. Pedaias gerou ainda mais 5 filhos: Azubá, Oel, Berequias, Azadias e Juzabe Ezed. Esses foram os herdeiros de Ananias. Pelatias e Jesaías, os filhos de Refaías, os filhos de Arnã, os filhos de Obadias e os filhos de Secanias. Os descendentes de Secanias foram Semaías e seus filhos, Atos, Igal, Barlá, Nearias e Safate. Nearias teve 3 filhos: Elionai, Ezequias e Asricã. E Elionai gerou 7 filhos: Odavias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani. Primeira Crônicas, capítulo 4. A outra descendência de Judá. Estes também foram herdeiros de Judá: Pérez, Esrom, Carmi, Ur e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou Jate, e Jate gerou Almai e Laade. Esses formaram as casas tribais dos Zoratitas. Os filhos de Ur. Esses, portanto, os filhos de Abi-Etã, Jezreel, Ismã e Idbaz, cuja irmã se chamava Azeleopone. E ainda Penuel, Aba, pai e mestre de Gedor, e Ezer, que foi pai de Eusá. Esse, pois, foram os descendentes de Ur, o filho primogênito de Efrate e pai fundador de Belém. Os filhos de Assur. Assur, pai fundador de Tecoa, teve 2 esposas, Elá e Naará. Naará lhe gerou Auzoã, Efer, Temeni,
e Astari. Esses foram os filhos de Naará. Eis os filhos de Elá, Zerete, Zoar, Etnã e Cós, de quem nasceu Anube e Zobeba, e as casas tribais de Arael, filho de Arum. Jabes foi o homem mais ilustre e respeitado por sua tribo. Sua mãe lhe deu o nome de Iabetes, que quer dizer Jabes, significado em meio a muito sofrimento o dei à luz. É sabido que Jabes rogou ao Deus de Israel: que tu me abençoes e aumentes minha propriedade, que a tua boa mão me proteja e não permita que eu seja afligido pelo mal. E Deus lhe concedeu o que pediu em oração. Calebe. Quelube, irmão de Suá, deu origem a Meir, pai de Estom. Estom gerou Bet-Fá e Teiná, pai fundador de Ir-Naás. Esses clãs viveram em Reca. Esses foram os filhos de Kenaz, Otoniel e Seraías. E esses foram os herdeiros de Otoniel, Atate e Meonotai. Meonotai gerou Ofra. Seraías gerou Joabe, pai fundador de Ge-Arashi, que quer dizer Vale dos Artesãos, cujos habitantes eram artífices. Esses foram os filhos de Calebe, filho de Jefoné, Iru, Elá e Naã. O filho de Elá foi Kenaz. Esses foram os filhos de Jealelel, Zifa e Azarreel. E esses foram os filhos de Esra, Leter, Mered, Efer e Jalom. Mered tomou por esposa Bitia, filha do faraó, e teve os seguintes filhos: Miriam, Samai e Isba, pai fundador de Etemoa. Sua esposa judia deu à luz a Jered, pai fundador de Gedor, a Éder, pai fundador de Socó, e a Jecutiel, pai fundador de Zanoa. Esses, pois, foram os herdeiros da mulher de Odias, irmã de Naã. O pai de Keila, o Garmita, e Estemosa, o Maacatita. Esses foram os filhos de Simão, Amon, Rina, Bet-Anã e Tilom. Esses foram os filhos de Ize, Zoete e Ben-Zoete. Selá. Esses, pois, foram os filhos de Selá, filho de Judá. Pai de Leca. Lada, pai de Maressa. Selá também foi antepassado das casas tribais daqueles que trabalhavam com linho em Bet-Asbeia. De Joquim, dos homens de Cozeba, de Joás e de Zaraf, que governavam em Moabe e em Iasruvi-Lerreim. E esses são registros da antiguidade. Eles eram olheiros e viviam em Netaim e em Gedera, próximo do rei a quem serviam. Os filhos de Simeão. Esses, portanto, os filhos de Simeão: Nemuel, Jamim, Jaribe, Zerá e Saul. Saul foi pai de Mibzão, que foi pai de Misba. Os filhos de Misba foram Amuel, que foi pai de Zacur, que foi pai de Simei. Simei gerou 16 filhos e 6 filhas, mas seus irmãos não tiveram muitos filhos. Por esse motivo, todos os seus grupos familiares não se igualaram em número à tribo de Judá. Eles habitavam em Berseba, Moladá, Azar, Sual, Bila, Azem, Tolade, Betuel, Ormã, Ziglag, Bet-Marcobote, Azan-Sussim, Bet-Biri e Saaraim. E essas, pois, foram suas cidades até o governo do rei Davi. Eram proprietários das 5 cidades de Etam, Aim, Rimon, Toquém e Assã, com todas as aldeias e povoados que ficavam ao redor delas, até Balate. Habitavam, portanto, nessas cidades e mantinham um registro histórico de suas genealogias. Esses registrados mediante seus nomes foram príncipes em seus clãs: Mesobabe, Janleque, Josa, filho de Amazias, Joel, Jeú, que foi filho de Josibias, neto de Seraías e bisneto de Aziel.
e ainda Elionai, Jacobá, Gesoiaías, Asaías, Adiel, Gesimiel, Benaia, Exisa, filho de Sifi, neto de Alon, bisneto de Gedaias, trineto de Sinri e tretaneto de Semaías. Assim, todos esses homens citados nessa lista nominal foram príncipes e líderes em seus clãs, e suas casas tribais cresceram grandemente. Percorreram desde o passo de Gedor até o oriente do vale em busca de pastagem para seus rebanhos. Descobriram muitas e boas pastagens e habitaram numa região vasta, pacífica, generosa e tranquila, onde alguns descendentes de An, que quer dizer cão, haviam vivido antigamente. Esses, pois, que estão escritos nominalmente nesta lista, chegaram durante o reinado de Ezequias, rei de Judá, e atacaram os camitas e os meunitas que moravam na região, e os exterminaram completamente, como se observa até nossos dias. Logo em seguida, ocuparam o lugar onde aqueles povos habitavam, porquanto havia ampla e boa pastagem para seus rebanhos. Assim, 500 desses simeonitas, comandados por Pelatias, Nearias, Refaías e Uziel, filhos de Ize, invadiram as colinas de Seir, aniquilaram o restante dos amalequitas que haviam conseguido fugir e tomaram posse daquelas terras até o dia de hoje. 1 Crônicas, capítulo 5. A descendência de Ruben. Quanto à descendência de Ruben, o primogênito de Israel, mesmo sendo o primogênito e mais velho dos filhos, o seu direito de primogenitura foi outorgado aos filhos de José, filhos de Israel, porquanto ele havia desonrado o leito de seu pai, de modo que não foram registrados em sua genealogia seus direitos como primeiro filho. Contudo, embora Judá tenha sido o mais poderoso de seus irmãos e dele havia brotado um príncipe e líder, os direitos de filho mais velho foram entregues a José. Os filhos de Ruben, filho mais velho de Israel, foram Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Joel. Os filhos de Joel foram Semaías, pai e fundador de Gog, que deu origem a Simei, pai de Mica, que foi pai de Reaías, pai de Baal, que gerou Beera, a quem Tiglat-Pileser, rei da Assíria, conduziu cativo para o exílio. Beera foi um dos príncipes dos Rubenitas. Os seus irmãos, de acordo com seus clãs, quando se registrou a genealogia, foram Jeiel, o chefe, e Zacarias. Bela ben Azaz, que quer dizer Belá, filho de Azaz, neto de Sema e bisneto de Joel. Eles habitaram em toda a região que vai desde Aroer até o monte Nebo e Baal-Meon. A leste tomaram posse do território que vai até o deserto, que se estende na direção do rio Eufrades, enquanto seus rebanhos haviam prosperado e crescido muito em números nas terras de Gileade. No governo do rei Saul, lutaram contra os agarenos, que foram derrotados. Eles habitaram nas suas tendas em toda a região oriental de Gileade. Gade. Ao lado da tribo de Ruben, estabeleceu-se a tribo de Gade, que ocupou desde a região de Bassã até Salcá. Joel tornou-se o primeiro chefe de clãs em Bassã, e Jafã foi o segundo. Os demais foram Janai e Safate. Eis, portanto, os parentes deles, por famílias tribais: Micael, Messulão, Seba, Jorai, Zacá, Zia e Eber. Foram 7 ao todo. Eles foram descendentes de Abiail, filho de Uri, neto de Jaroa, bisneto de Gileade e trineto de Micael, que foi filho de Gesissai, neto de Jado e bisneto de Buz. Ainri ben Avidiel, que quer dizer Ai, filho de Abidiel, e neto de Guni, foi o chefe da casa de seus pais.
Eles se estabeleceram em Gileade, em Baçã, em suas aldeias e povoados, como também em toda a extensão das terras de pastagem de Saron. Todos esses foram devidamente registrados segundo as suas genealogias durante o governo de Jotão, rei de Judá, e no reinado de Jeroboão, rei de Israel. Guerra entre as tribos transjordânicas. As tribos de Ruben, os rubenitas, assim como as tribos de Gade, os gaditas, e a meia tribo de Manassés possuíam juntas de 40 a 4.760 guerreiros experientes nas batalhas. Eles eram hábeis com o escudo e a espada, bem como certeiros no manejo de seus arcos e armas de guerra. Lutaram contra os agarenos e também contra Getur, Nafis e Nodab. Durante a batalha, clamaram a Deus, que os ajudou, entregando os agarenos e todos os seus aliados nas suas mãos. Deus os atendeu porquanto depositaram nele toda a confiança. Tomaram dos agarenos o rebanho de 50.000 camelos, 250.000 ovelhas e 2.000 jumentos. E ainda fizeram 100.000 prisioneiros. E muitos dos seus inimigos caíram mortos nas batalhas, porquanto essa era uma guerra de Deus. Depois disso, ficaram morando naquelas terras até o cativeiro. A idolatria e sua punição. A meia tribo de Manassés habitou naquele território e se multiplicou, desde Baçã até Baal, Hermon, até Senir, o monte Hermon. Esses foram os chefes das famílias dessa tribo: Efer, Ize, Eliel, Asriel, Jeremias, Odavias e Jadiel. Eram guerreiros corajosos, homens ilustres e chefes das famílias. Contudo, agiram com infidelidade para com o Deus de Israel e dos seus antepassados, e se prostituíram, prestando culto e seguindo os deuses dos povos pagãos que o próprio Deus havia exterminado de diante deles. Por essa razão, o Deus de Israel moveu o espírito de Pul, que é Tiglat-Pileser, rei da Assíria, a conduzir as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés para o território das cidades de Ala, Abor, Ara e para a beira do rio Gozã, onde vivem até hoje.